Muito boa noite, você que está aí nos assistindo, participando da nossa live. Seja muito bem-vindo. Estamos acompanhando com a igreja a leitura do Velho Testamento e olha só, já chegamos no livro de Jó, praticamente a metade da Bíblia toda, né? Mas conta aí no nosso chat aí como que você está, se você está acompanhando a leitura, como que está, se você está gostando, se o que que você está vendo de positivo aí na sua leitura, está participando, aí colocando aí, também compartilhe. Compartilhe a live com os seus amigos, compartilhe a live com as pessoas que você conhece, para que todos nós, né, demos seguimento à leitura do Antigo Testamento. Então, essa semana, nós iremos ler o livro de Jó, do capítulo 1 até o versículo 21. Então, tem algumas curiosidades aí do livro de Jó, e você pode ver no quadro que nós estamos projetando aí para você, os quadros sobre curiosidades sobre o livro de Jó. Então, o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Tanto que na Bíblia judaica, cronológica, ele é o primeiro livro, antes de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. O livro de Jó é o primeiro que aparece na Bíblia judaica, porque é o livro mais antigo da Bíblia. Ele foi transmitido via oral por mais de 4.000 anos entre os judeus, né, entre o povo de Deus, no Velho Testamento. E foi escrito mais ou menos no ano 600 antes de Cristo. Então, mas a tradição oral dele é muito antiga, é o livro mais antigo e o livro mais lido lá dos judeus, né, e que inicia a Bíblia judaica no Velho Testamento. Então, o Jó era contemporâneo de Abraão, Isaac, Jacó, Saul, né? Então, ele era contemporâneo desses aí, por quê? Porque ele oferecia sacrifícios da mesma maneira que Abraão oferecia sacrifícios. Então, mais uma curiosidade aí, o nome Jó significa perseguido, odiado. Não é um nome muito bom para pôr no teu filho, né? Não, vai pôr no teu filho o nome de Jó. E, então, assim, é, o livro de Jó ele é muito debatido por questões da provação de Jó em vista do sofrimento dele, especialmente na área da saúde. Então, as pessoas que não creem no poder de Deus de curar, não podem, não, porque não creem, não manifestam o poder de Deus na cura das doenças, essas pessoas, elas usam o livro de Jó para dizer então que Deus permite doenças para moldar o caráter da pessoa, para provar o caráter das pessoas, mas não é assim. Então, o livro de Jó não deve ser usado como explicação, como justificativa de que Deus coloca doença na vida das pessoas. A Bíblia diz que Deus é bom e Deus quer o melhor para os seus. Deus jamais poria doença nos seus filhos. É importante você entender isso. O que aconteceu com Jó foi uma exceção. O livro de Jó, a situação do Jó é uma exceção, né? E quem pôs doença no Jó não foi Deus, foi Satanás. Satanás é o autor das doenças, dos males que afligem os seres humanos. Então, Jó não é regra, não é doutrina. Jó é exceção. Exceção. Por quê? Porque Deus é um Deus que cura. Deus não permite o mal tocar nos seus filhos, né? Tanto que Jesus Cristo, uma das coisas que ele fez na cruz foi levar todas as nossas doenças, as nossas dores, as nossas enfermidades. Jesus Cristo levou sobre ele para que não existisse sobre aquele que se aproxima de Jesus, se converte a ele, entrega a vida a ele, ele não precisa, não tem isso, meus irmãos. Não tem que Deus põe doença, entende? Para provar caráter e tal. O Jó foi provado sim, mas você vai ver
no final do livro de Jó, que o objetivo de Deus era se dar a conhecer a Jó, porque Jó não conhecia Deus. Ele só ouviu falar de Deus. E assim nós temos muitos irmãos hoje na casa de Deus que ouvem falar, fazem que nem o Jó, oferecem sacrifícios, participam dos cultos, quem sabe até foram batizados na água, mas não conhecem o Deus a quem servem. E o Jó era isso, era uma pessoa assim, que servia a Deus, porém não o conhecia, palavras dele mesmo. E Deus mesmo depois, conversando com Jó, mostra para ele que ele não conhecia Deus. Então, todo esse é o objetivo do livro de Jó, tornar Deus conhecido, pessoal, para o Jó que servia a Deus, porém não o conhecia, né? Então, no nosso quadro aí, você vai ver essas características aí do livro de Jó. Então, o Jó não fazia parte do povo de Abraão, que de lá veio todo o povo de Deus, não fazia parte, mas era contemporâneo deles, né? E, e aí nós iniciamos o capítulo 1, e o capítulo 1 é determinante para o que vai acontecer depois. Veja, Deus mesmo fala de Jó, que Jó era um homem justo, íntegro, temia Deus, se desviava do mal. Está lá no versículo 1 do capítulo. E vai contando dos bens do Jó e tal. E olha, os filhos dele davam banquetes. Quando terminavam os banquetes, os 7 filhos e as 3 filhas, Jó trazia todos eles para oferecer sacrifício pelos seus filhos, porque ele dizia, talvez eles tenham pecado contra Deus. Então Jó santificava todos os seus filhos. Os seus filhos não eram assim um exemplo. Por isso Jó se prontificava a oferecer sacrifício pelos seus filhos. E aí você vai ver então Jó se apresentando a Deus para oferecer sacrifícios a Deus. E o nosso segundo quadro aí, né? Você vai ver nosso segundo quadro, o Satanás se apresentando diante de Deus. Quero fazer mais um adendo aqui, é velha aliança. Na velha aliança, Jesus Cristo não tinha ressuscitado, não tinha expulso Satanás das regiões celestiais. Depois que Jesus chegou lá, Satanás perdeu o domínio das regiões celestiais. Antes disso, Satanás tinha acesso ao trono de Deus, à presença de Deus, e ele aparece lá. Aparece lá para desafiar Deus. Então, versículo 6, certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás veio com eles. E Satanás, Deus pergunta de onde que ele veio e tal. E aí Deus fala para ele, você reparou no meu servo Jó? Não tem ninguém como ele. Irrepreensível, íntegro, teme a Deus, se desvia do mal e tal. Ah, foi para já. O Satanás diz assim, pois é, com tudo que ele tem, o Senhor cercou ele. Quando ele diz cercou ele, gente, a expressão no original pôs uma cerca de fogo ao redor do Jó, dos seus bens e da sua família. Aí o Satanás diz assim, eu não chego perto dele, pois o Senhor colocou fogo em volta dele. Mas olha só, não é por causa que tudo que ele possui, será que ele não está com o Senhor por causa de tudo o que ele possui? Põe a mão lá, tira as coisas dele, você vai ver que ele vai te amaldiçoar na tua cara. Satanás fala isso e Deus diz assim, então tá. Então põe a mão lá nas coisas dele. Pode tirar tudo, mas não toque nele. E aí, num dia só, Jó perde tudo. Todos os seus bens e todos os seus filhos. O objetivo de Satanás era dizer, ele está sendo protegido pelo Senhor, está sendo
ele é próspero, o Senhor cerca ele, é claro que ele é fiel ao Senhor. Tire tudo para ver se ele não vai blasfemar na tua cara. E ele não blasfema. Ele diz assim: nu saí do ventre da minha mãe, nu partirei. O Senhor Deus, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. E não amaldiçoou a Deus e não pecou a Deus, não pecou contra Deus, né? E, e seguimos no capítulo 2. No capítulo 2, Satanás volta de novo na presença de Deus e fala para Jó, fala para Deus, melhor dizendo. Deus diz assim: você foi lá e tirou todos os bens dele, mas ele não me abandonou, ele não me amaldiçoou, ele continua fiel. O Jó é reto, íntegro, temente a Deus. Jó se desvia do mal. Daí Satanás diz assim, pele por pele. Toque na saúde dele, você vai ver. Toque na saúde dele, você vai ver que ele vai blasfemar na tua cara. Olha só. Então, Satanás é o acusador, você entende? Se por acaso, algum dia, a pessoa for acometida de doença, o Satanás vai aparecer e dizer: se você está doente, por que você está doente se você acredita em Deus? Por que Deus não te cura se Ele cura os doentes? É uma prova, é Satanás acusando, é Satanás mostrando o caráter dele. O caráter dele é acusar, o caráter dele é querer levar você longe de Deus, usando as circunstâncias que vão sendo contrárias a você. Lembre, Deus é um Deus que cura. Deus não coloca doenças. Deus é um Deus que prospera. Deus não coloca a pessoa na falência. Não, essas coisas vêm do Satanás. No caso de Jó, foi permitido. Mas lembre-se que eu estou insistindo. Jó é exceção. Jó não é regra. E aí, Satanás, então, fala para ele: toque na pele dele lá, e você vai ver. E aí, Deus permite, e Satanás, então, põe doenças na vida do Jó, a ponto da pele dele apodrecer e ele começar um pedacinho de telha lá a raspar as feridas dele. Os cães lambiam as feridas dele. Ele entrou numa situação tão terrível que a própria mulher dele diz no capítulo 2: você ainda mantém tua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Olha, então veja, quando você está numa situação muito difícil, é possível que os próprios familiares teus apontem o dedo para você e dizem: mas você não acredita em Jesus? Mas você não segue Jesus Cristo? Mas você não é crente? Por que isso está acontecendo com você? Se você é crente e tal. Então, essas coisas são de Satanás, meu irmão. Nessas horas, você precisa permanecer firme, crendo em Jesus Cristo, crendo no Deus que você serve. Não pode se abater, porque Deus está no controle de tudo. Deus não desampara seus filhos. Deus protege. Deus só quer o bem dos seus filhos, né? Então, aí ele fala, diz que a mulher dele fala como uma louca e ele não cede àquela provocação até da sua família, da sua esposa. E aí chega, nós vamos mostrar o quadro aí para você. Entram em cena os três amigos de Jó. Então é o Bildade, o Elifaz e o Zofar. Só que o Jó tinha 4 amigos. Tem o Eliú. O Eliú vai aparecer no capítulo 32. E olha que interessante. O Eliú aparece no capítulo 32, ele é o mais novo dos 3. E ele vai dizer assim para Deus, spoiler lá, o pessoal vai te contar melhor depois na outra live.
ele diz assim: eu estava esperando os mais velhos falarem, mas eu não consigo ficar calado e tal. Quando Deus vai falar para o Jó, oferecer, vai falar para os três amigos de Jó, que Jó tinha que oferecer sacrifício por eles, porque eles não falaram o que era reto de Deus, o Eliú não é incluído. Deus só fica irado com o Elifaz, o Bildade e o Zofar. Por quê? Porque eles ficaram acusando Jó. Você veja no nosso quadro aí. Eles ficam acusando Jó de pecado. Gente, é assim até o dia de hoje. Alguma coisa dá errado na vida do crente, é porque ele pecou. Algum problema aconteceu, é porque ele pecou e tal. Então, assim, eles não achavam motivo para aquilo que estava acontecendo com o Jó e partiram para a acusação. E um acusava de uma coisa e outro acusava de outra. Amigos como esse a gente não precisa. Veja, eles até que começaram bem, porque olha, no capítulo 2 eles viram Jó no versículo 12 e não quase não puderam reconhecê-lo e choraram em alta voz. Colocaram terra sobre a cabeça, se assentaram com ele no chão, chorando 7 dias e 7 noites. Começaram muito bem, terminaram mal. Não só diante do próprio Jó, que tinha que se defender das acusações deles, mas eles terminaram muito mal diante de Deus, né? Então, hashtag fica a dica, não acuse, não acuse, não pense mal do irmão que está enfrentando uma tribulação, que está enfrentando uma adversidade, uma dificuldade, né? Vamos começar igual, senta junto, chora junto. A Bíblia manda chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, né? A Bíblia manda a gente orar com os doentes, visitar os doentes, entende? Não acusar, não ficar perguntando por que está acontecendo com você se você é crente, por que está acontecendo com você se você é discípulo de Jesus Cristo. Não, não. Então, esses três amigos, eles aparecem aí e é terrível por causa das acusações, e eles vão falando e o Jó vai tentando se defender como ele pode, né? Então, muito, muito ruim a situação. E daí, vão acusando, Jó vai se defendendo, e daí nós chegamos, então, no capítulo 19. Nós temos aí um quadro para mostrar para você, no capítulo 19, no versículo 25. No meio de tanta acusação que os amigos de Jó levantam, o Jó fala a célebre frase dele, que virou o versículo mais conhecido do livro de Jó, Jó 19, 25. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra, se levantará em meu favor. Então, mesmo naquele sofrimento, mesmo naquela provação, mesmo naquela angústia, mesmo diante de todos esses problemas, o Jó dizia com toda a sua fé: eu sei que o meu Redentor vive, ele se levantará em meu favor, né? Então, o que mantém você firme na dificuldade é você saber que Deus não vai te deixar na dificuldade para sempre. Deus não vai te deixar na prova para sempre. Então, temos uma diferença entre tribulação e provação, né? A tribulação, ela vem de várias maneiras. As tribulações vêm. Jesus falou: no mundo vocês terão aflições, mas tenham um bom ânimo, porque eu venci o mundo, ou seja, eu também venci as aflições, e por meio de Jesus Cristo, a gente pode
é vencer todas as aflições que vêm oriundas da tribulação. E tem a aprovação da nossa fé. A aprovação da nossa fé, ela é feita por Deus. A aprovação da nossa fé é feita por Deus. Deus pode usar circunstâncias? Pode, Ele pode usar o que Ele quiser para provar a nossa fé. Mas Pedro vai dizer que a nossa fé, depois que ela é provada como ouro, aí ela é purificada. Então, há uma possibilidade de Deus provar a sua fé e vai depender de cada um, do envolvimento de cada um diante de Deus. Mas assim, nunca com sofrimento, nunca com doença. Você está entendendo? Não, Deus não põe doença na vida de ninguém. Jó é exceção e quem pôs a doença foi o Satanás, né? Deus não causa sofrimento para ninguém, né? Então, muitas pessoas, por causa do livro de Jó, dizem que a doença é um sofrimento, é uma cruz que eles têm que carregar. Não, se Deus colocou doença lá na vida do Jó, colocou essa doença na minha vida também. Não, não, não. Com Jesus Cristo acabou o ciclo das doenças na vida dos filhos de Deus. Jesus levou sobre ele todas as dores, todas as doenças, todas as enfermidades, né? Jesus Cristo cura, não põe doença em ninguém, né? Então, precisa a gente ajudar você a entender que Deus não é porque aconteceu com o Jó. Lembrando, foi o Satanás que colocou a doença, não foi Deus. Não é porque aconteceu com o Jó que terá que acontecer com você. Muito mais ainda na nova aliança, muito mais ainda depois que Jesus Cristo, então, ele levou todo o sofrimento. Todo o sofrimento que as doenças causam, Jesus Cristo levou na cruz. Todo o sofrimento, toda a doença, toda a dor, toda a enfermidade. O que nós temos que fazer hoje na nova aliança? Nos levantarmos no poder de Jesus Cristo e mandarmos o mal embora. E o mal tem que obedecer. Hoje, Satanás não aparece mais diante de Deus. Quando Jesus Cristo conquistou as regiões celestiais pela sua ressurreição, Satanás perdeu todo o domínio sobre todas as nações da terra e sobre todos os seres humanos. Hoje o domínio que ele tem é dado pelas pessoas a ele. Porque ele perdeu o domínio, perdeu a escravidão que ele mantinha todos os seres humanos. Hoje Satanás não manda mais em nada. Ele foi derrotado por Jesus Cristo. Ele não aparece mais no céu. Não aparece mais. Ele não tem mais acesso à presença de Deus. Tinha no caso do Jó? Tinha. Hoje não tem mais. Então, guarde essas lições aí que estão logo nos primeiros capítulos do livro de Jó. Guarde essas lições e lembre, eu preciso repetir tantas vezes quantas forem necessárias. Deus não coloca doença em ninguém. Ninguém. Deus não coloca o mal na vida de ninguém. Deus não é o autor do mal. O autor do mal é Satanás. O autor de doenças é Satanás. Quem quer matar, roubar e destruir é Satanás, não é Deus. Não é Jesus Cristo. Não é o Espírito Santo. Pelo contrário, a primeira carta de João diz assim que o que é nascido de Deus é guardado por Jesus Cristo e o maligno não lhe toca. Não toca, não toca nas tuas finanças, não toca na tua família, não toca na tua saúde, não toca. Ou Deus é mentiroso, e Deus não é mentiroso. O que é nascido de Deus
é protegido por Jesus Cristo e o maligno, o Satanás, não toca nele, com nada. Com doença, com falência, com mal, nenhum. Porque a palavra de Deus é verdadeira. Então, que a tua confissão, na hora da dificuldade, seja a mesma confissão do Jó. Eu sei que o meu Redentor vive. Ele se levantará em meu favor. Eu sei que o meu Redentor Jesus Cristo vive para sempre, eternamente. Ele se levantará em meu favor. Que Deus abençoe muito você nessa tua leitura do capítulo 1 até o 21, né? Vai guardando o teu coração aí à medida que você vai lendo, para que Deus vá ministrando a você através da tua leitura. Então, você é convidado aí a participar conosco, espalhe para os teus amigos a nossa leitura do Velho Testamento. Sejam muito abençoados, em nome de Jesus. Boa noite, fiquem com Deus.